Lobauer, é com você. Olha, ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Eu, pelo menos, junto com dezenas de milhões de brasileiros, não aguenta mais ver o Lula falar. Qualquer coisa que ele falar. Porque é um escárnio, está tirando o sarro da sua cara. Foi assim na matéria que ele falou agora sobre Israel e está sendo de novo. Vou escolher um ministro que seja adequado para a posição, que não seja meu amigo, mas seja gabaritado. Pelo amor de Deus, olha o Supremo Tribunal hoje. Formado por quem? Né? O ex-advogado, o ex-advogado dele, o ex-juiz do PT, o ex-amigo, o ex-parente, o raio que o parta. Ninguém aguenta mais, nem ele, nem esse Supremo e nem essa injustiça que a gente vive. Por isso que é tão bom ver que o nosso vizinho recebeu, a Maria Corina recebeu o Prêmio Nobel da Paz, porque remete ao nosso coração dos brasileiros que estão com um sentimento de impotência, ver que é possível ter esperança de que a resistência gera resultado. A gente precisa resistir. Eu converso com muita gente hoje em dia que está jogando chapéu, porque não aguenta mais ver esse sujeito falar, essa barbaridade dessas ações do Supremo. Esse caso do Felipe Martins é escandaloso. Isso daí é falsificação de documento, pô. Isso é um escândalo. Onde não tem justiça, a gente vai buscar onde tem. Quando você vê aquela bandeira dos Estados Unidos que todo mundo criticou tanto na Paulista, aquilo ali ninguém quer que os americanos se metam na nossa vida. A gente quer que vai buscar a justiça que eles têm lá, que a gente não tem aqui. É disso que se trata. Então, diante da nossa frustração, do nosso sentimento de impotência e da nossa resistência em ter que assistir esse tipo de conversinha, a gente tem que se inspirar no caso da Maria Corina e na capacidade que ainda existe da gente resistir e, quiçá, lá na frente, poder reverter esse jogo trágico, lamentável que aconteceu e está acontecendo no Brasil. Ô, Ricardo Gomes, os dois nomes mais especulados para essa vaga são do Jorge Messias, o AGU, e também o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, um mais ideológico, digamos assim, mais militante à esquerda, que seria o Messias, e o Pacheco, que é um advogado, segurou muito a onda, né, do governo enquanto foi presidente do Senado e do STF também, mas são os dois nomes aí nessa disputa, pelo menos até o momento, aparecem como favoritos. Algum palpite? Palpite que pode sortear qualquer um dos dois, tanto faz. Nenhum deles tem o mínimo dos requisitos necessários para compor a Suprema Corte Brasileira. Essa semana circulou aí uma carta escrita por Paulo Brossard para Itamar Franco, em que o ex-ministro Paulo Brossard anunciava com 1 ano de antecedência que ia se aposentar e recomendava, né, sem se imiscuir no papel de escolha que o presidente da República tem, recomendava a Itamar Franco que refletisse e que quem se candidatasse devia ser imediatamente riscado da lista, porque para o Supremo ninguém se candidata, né? Se é escolhido, não se pede para entrar. Mas tudo isso é impressionante. O que me chama a atenção é o quão rápido as coisas se deterioram no ambiente institucional brasileiro. E está aí, qualquer um, tanto faz. O Messias pode fazer o que quiser na carreira, jamais esqueceremos que tentou burlar uma ordem de prisão a Lula da Silva carregando um ofício de Dilma Rousseff, não ele tentou, a então presidente Dilma Rousseff, fez dele mensageiro de um ato nulo, disse o Supremo Tribunal Federal que era nulo, para entregar uma nomeação de ministro de Estado a Lula da Silva, para que Lula não fosse julgado na vara criminal de Curitiba e, como ministro de Estado, tivesse foro privilegiado. Messias, Dilma estava gripada, falou Bessias em vez de Messias. Messias seria o portador dessa... não vou dizer a palavra que me veio à mente. Messias seria o portador dessa cartinha de Dilma Rousseff que faria de Lula ministro. Tinha que entregar correndo o ofício para que ele pudesse apresentar o oficial de justiça. Esse era o intento. O segundo, Pacheco
fez o que se lhe pediu, sentou em cima de qualquer dever legal, moral que o presidente do Congresso tivesse, como presidente do Senado era presidente do Congresso Nacional, que o presidente do Senado deveria ter tido nesse momento de crise institucional brasileira. Achicou, diminuiu, encolheu, esmaeceu o papel do Senado Federal no momento em que a Suprema Corte rasgou a separação de poderes, se colocou acima dos demais poderes, jogou o equilíbrio entre os três poderes no lixo e contou para isso com a complacência de Pacheco. Portanto, nem Pacheco e nem Messias. Tanto faz. Nós vamos levar aí já notícias de que Carmen Lúcia também pode pedir sua aposentadoria antecipada. O que está se fazendo é dar a Lula da Silva a chance de perenizar ou de prorrogar por mais tempo ainda o atual estado de coisas da Suprema Corte do país, que é um estado de coisas inconstitucional, uma forma de ser inconstitucional. É isso. Tanto faz, pode sortear qualquer um dos dois. Só para não perder um último ponto sobre o Nobel, lembrem-se, né, curiosamente, que lá em 2003 anunciava-se Lula da Silva como um dos favoritos ao Nobel da Paz pela criação do Bolsa Família, e Lula perseguiu isso, e agora está vendo Maria Corina, a maior opositora de um de seus melhores amigos, celebrar o Nobel da Paz. Deus tarda, mas faz das suas justiças nesse mundo também. O Lula, que quando a Maria Corina teve a candidatura indeferida na Venezuela, falou: o que aconteceu comigo, eu não fiquei chorando por aí, né? Indiquei alguém para concorrer, deu essa ironizada também nela naquela época, e agora vem esse prêmio também por toda essa trajetória da venezuelana. Essa não indicação, né, do Lula como ministro da Casa Civil naquele momento pela Dilma, quem derrubou foi o Gilmar Mendes, veja só. E essa indicação, também possível indicação do Lula naquele momento, em 2023, para o Prêmio Nobel da Paz, tinha o Bolsa Família e tinha o Fome Zero também, acho que era o Fome Zero, que era o grande trunfo do Lula naquela época para acabar com a fome no Brasil. Ele segue aí há 2 décadas dizendo que vai acabar com a fome no Brasil. Jean Turco, a palavra é sua. Olha, essa questão do STF realmente é uma questão chave, porque sabemos quanto o STF está influenciando, intervindo mesmo diretamente na política atual, nos outros poderes, etc. Então, eu dediquei meu artigo da Gazeta do Povo da última semana exatamente sobre isso, porque veja, além do STF, nós atualmente temos 7 e 11 dos juízes do STF que são nomeados pelo PT. Além disso, sabemos agora o caso de Barroso, que vai sair, e vai entrar outro nomeado por Lula. Além disso, se em 2026 Lula ganhar de novo as eleições, terá outras 3 nomeações, e nós poderemos chegar a ter 8 e 11 juízes do STF nomeados pelo PT. Mas não, a coisa não se limita ao STF. STJ, em 2022, tinha 80% dos juízes nomeados pelo PT. Hoje, se não erro, nós temos 26 em 33 juízes do STJ nomeados pelo PT. No Superior Tribunal Militar, a situação parece similar. Ali há menos juízes nomeados porque há os juízes militares do Exército, Aeronáutica e Marinha. Então, entre os poucos civis que tem, 4 são nomeados pelo PT. A atual presidente do STM, do Superior Tribunal Militar, nomeada pelo PT, no discurso de posse se disse feminista e que quer lutar para os grupos vulneráveis, etc. Na Justiça ao Trabalho, nós temos uma grande pesquisa que envolveu, que analisou centenas de milhares de sentenças, que mostra que 89% dos casos a Justiça e Trabalho decide a favor do trabalhador e que em 99% dos casos concede a justiça gratuita. Além disso, nós temos vários casos, né,
assim, anedóticos, mas emblemáticos, de juízes, por exemplo, que recentemente falaram que Luciano Hang não pode ser vítima de discurso de ódio porque é homem branco, de outros juízes que soltaram presos com cerca de 86 precedentes penais, que falaram que a justiça não pode fazer um exercício de futurologia e entender se por acaso vai cometer algum outro crime no futuro. Este juiz também é marido de uma filósofa comunista, marxista, que diz entender a lógica do assalto, bom para ela. Também tivemos juízes que declararam que não há racismo de negros contra brancos, o que eles chamam de racismo reverso, etc, etc, etc. Os casos, depois na justiça penal, são milhares. Então, assim, há um evidente alinhamento com essa visão e este partido. E a coisa é muito grave, porque, independentemente do PT, fosse também um partido de direita, seria grave igualmente, porque o poder judiciário é um poder fundamental e estratégico em qualquer sociedade. A profissão de juiz é uma profissão nobre e muito importante, muito alto nível, com muito status, muito considerada em qualquer sociedade, em qualquer época histórica. Então não é possível que tenha este tipo de desequilíbrio. Um governo responsável e moderado e racional deveria. É normal que depois que você fica 14, 17, 18, 20 anos no poder, acabe fazendo essas nomeações. Mas um governo responsável, sério, etc., que tenha respeito pela democracia, pela alternância de poder, pelo equilíbrio, deveria, no mínimo, conversar com a oposição e escolher nomes mais moderados. Obviamente, é uma doce ilusão esperar isso de um partido como PT e Lula. Por quê? Porque são marxistas e extremistas. Aquilo não é esquerda moderada. A esquerda moderada faz isso. Extremistas, evidentemente, não. Então, o que esperar de Lula? Lula falou agora que não quer colocar um amigo lá. Lula falou exatamente a mesma coisa, não sei se vão usar isso na carta na manga, na campanha eleitoral de 2022, em 2022. Então, ele falou exatamente isso e depois fez exatamente o contrário. Então, o que há de esperar dele? Mesmo se fosse, né, vamos dar o benefício da dúvida, seria uma nomeação de um não amigo contra todas essas que acabei de citar.